Nessa data em que se comemora, os deputados de esquerda, nossos colegas, trazem aqui muitos de seus apoiadores para comemorar os 40 anos do MST. Infelizmente, os achados, meu caro deputado Paulão, que tivemos na CPI do MST, sob a nossa ótica, não trazem motivo para comemoração. Nós viajamos em diversos estados da Federação, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Alagoas, e o que nós vimos nos assentamentos e nos acampamentos foi uma miséria generalizada, o insucesso de um modelo que não deu certo. Uma visão em que a grande maioria daqueles que participam vieram das cidades para o campo para viver na miséria, sem educação, sem esgoto, sem saúde, sem uma série de requisitos básicos. E não vivem assim só no momento em que chegaram, vivem assim às vezes por décadas nesses acampamentos e assentamentos. Em contrapartida, muitas das lideranças que nós vimos nesses lugares enriqueceram. O contraste entre as lideranças e os liderados é total, absoluto, o que mostra que, inclusive, no seio desse movimento de esquerda, a desigualdade, por muitos combatida, reina absoluta. Isso sem falar no desrespeito à propriedade privada, em uma série de medidas de abuso de força, narrativas que foram comprovadas no sul da Bahia, foram comprovadas em vários estados, depoimentos colhidos aqui na CPI do MST e que demonstram justamente isso que nós estamos vendo, uma falta de liberdade, uma falta... Senhora Presidente, vou me interromper o tempo, porque... Por favor, senhores e senhoras, obrigada a todos e todas, mas nós temos que ouvir o orador na tribuna. Por favor, orador. Por favor, Vossa Excelência vai concluir seu pronunciamento? Eu peço silêncio ao plenário para que o orador possa concluir o seu pronunciamento e tenhamos um próximo orador. Eu entendo que não há nada a ser comemorado. Esses 40 anos são de insucesso, de uma política que fracassou e volta a ser feita de maneira que vai fracassar. Eu não vou restituir seu tempo várias vezes. Vossa Excelência tem que seguir falando. Silêncio. Tentando retomar minha fala e contando com a sua condução institucional na qualidade de vice-presidente dessa casa, gostaria de dizer que não há o que comemorar no MST. Há crimes de todo tipo, abusos de todo tipo, uma visão equivocada de sociedade que destrói não só a agricultura brasileira, mas abusa dos mais humildes, usa os mais humildes como massa de manobra. Portanto, lamento que alguns tenham sido usados para mais essa oportunidade. Um dia muito triste para esse Congresso. A gente aqui abriu uma sessão solene para o MST. 40 anos de destruição. E aqui, presidente, aqui eu quero dizer que 40 anos o MST não produziu nada nesse país. Eu participei das diligências no campo das invasões do MST. E eu quero dizer a todos que os dirigentes do MST vivem em apartamentos e em mansões luxuosas, enquanto vocês vivem em barracos, em lonas, em situações subhumanas. Isso é uma vergonha para essa casa. Está encerrado o seu tempo. Faço um apelo aos deputados que não concordam com o MST. Respeitem a democracia, o regimento e não agridam o plenário. Porque é muito fácil, às vezes, para um parlamentar usar da palavra de uma forma
inadequada quando se dirige a um plenário para ver o plenário incendiar-se e criar uma situação de desequilíbrio. Essa Câmara não quer o desequilíbrio. Nós que nos posicionamos institucionalmente contra a quebradeira do 8 de janeiro, não permitiremos aqui nessa sessão nenhum desequilíbrio. O microfone, obrigada. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos as lutadoras e lutadores do MST, a Câmara de Deputados, todas e todos vocês foram convidados por essa Câmara para estarem aqui presentes, porque nós vamos prestar uma homenagem ao movimento que há 40 anos luta por justiça, pela terra e pelo alimento na mesa do povo brasileiro, e não é deputado que por 3 meses tentou numa CPI falida criminalizar o movimento social e perderam. Não é deputado que foi derrotado que vai vir aqui tentar desrespeitar um movimento social que tem história e tem contribuição para o país. Eu tive a honra, junto a outras companheiras e companheiros, de estar naquela CPI, ao lado do movimento social, defendendo a história e a luta e a dignidade do MST. E tentaram, a todo momento, imputar crimes ao movimento social. Não conseguiram, porque não há crime nenhum em lutar pela reforma agrária, que inclusive está escrita na Constituição de 1988 e segue como uma tarefa histórica das trabalhadoras e dos trabalhadores para que haja justiça de fato no nosso país. Não há crime nenhum em ocupar latifúndio que é improdutivo e que inclusive tem por trás ruralistas que desrespeitam o meio ambiente, que atacam lideranças, que assassinam lideranças, inclusive lideranças indígenas, lideranças camponesas. Não há crime nenhum em garantir alimento saudável na mesa do povo brasileiro. Crime é exportar madeira ilegal, senhor Ricardo Salles. Crime é tentar dar um golpe de Estado, como vocês tentaram fazer no 8 de janeiro e novamente perderam. Como também perderam as eleições no ano passado, também e principalmente pela luta da população brasileira. A CPI, pessoal, não era um cenário fácil. Eles tinham maioria. Era a extrema-direita que estava no comando. Tinham a presidência, tinham a relatoria, deputado Valmir, e tinham a maioria. Mas eles não tinham uma coisa: o poder e a força da classe trabalhadora organizada. O poder e a força daqueles que apostam na luta, no cenário mais difícil que pode acontecer. E eu queria concluir com isso. Muitos, com razão, temem o perigo e a força da extrema-direita. Fizeram uma organização no último final de semana, mas eles temem mesmo é a força da classe trabalhadora, que manteve de pé por 40 anos esse movimento e que vai manter por mais 40. Não. Deputada Sâmia, para concluir, 30 segundos. Sim. Por gentileza. E que vai manter, presidente, por mais 40, por mais quantos anos forem necessários. Porque enquanto não houver reforma agrária, vai haver o MST. Enquanto houver latifúndio improdutivo, vai haver ocupação de terra. Enquanto houver injustiça social, vai haver a classe trabalhadora organizada. Então a melhor resposta que a sociedade brasileira tem a dar para essa extrema-direita, que grita muito, é a sua própria força, capacidade de luta e de organização, que é a principal lição do MST. Viva o MST! Obrigada.